Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença da nossa amiga e irmã Aline Mariano. Ela é professora, pedagoga, psicanalista e faz um trabalho muito bom em se tratando de doutrina espírita, de evangelho, de família, de jovens. E eu queria agradecer, viu, Aline, a sua participação. E vamos bater um papo sobre a adolescência que tem que ser conduzida, a família que tem tarefa missionária. Exato. Traz para nós alguns subsídios para a gente enriquecer a nossa alma. Eu fico muito contente pelo convite, é muito bom estar aqui, esse momento precioso. E é mais uma forma de servir. E a gente precisa muito falar de adolescência, doutor. Nós encontramos, às vezes, muitas pessoas falando desse período como um problema, como uma dificuldade. Mas, na visão espírita, é um tempo muito sagrado de descobertas, de revelação do espírito, e a gente precisa estar juntos, não desistir, tanto os pais, quanto os educadores, os jovens, os nossos dirigentes de casas espíritas. Nós precisamos de olhar com mais atenção para esse período. Aline, nós sabemos que todos os tempos da nossa vida são importantes, né? Sim. Mas eu aprecio bastante uma colocação do Salomão, que assim, a priori é meio chocante, mas depois analisando com mais frieza, a gente percebe que ele estava com razão. Ele dizia que o espírito deve ter medo dos pais na infância, deve ter amor na adolescência, para ter respeito na fase adulta. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Essa frase é sábia e realmente precisa acontecer isso. E como é que a gente faz, como a gente floresce um amor na adolescência dos filhos por nós? Eu gosto muito de fazer uma quebra de paradigma e eu trouxe algumas anotações aqui que eu acho que é importante para vocês aí e também para enriquecer nossa troca. Nós ouvimos as pessoas chamando os adolescentes de aborrecentes. Já ouviu, doutor, às vezes as pessoas falando? Sempre. E eu quero dizer para vocês que eu não uso esse termo e não recomendo que vocês usem, viu? Porque cada palavra carrega uma energia muito linda e quando a gente chama esse adolescente de aborrecente, a gente já está colocando ele numa caixinha de conflito e de desrespeito. Eu prefiro chamá-los pelo que eles são. Espíritos em construção. E aí a gente vai buscar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode ser muito feliz lá lendo, estudando o capítulo 14, a gente pode olhar também lá no Consolador, Emmanuel vai trazer para a gente e afirma que a educação é a obra do amor. Ah, isso é tão lindo, isso é tão profundo. E a gente não quer que fique só aqui nas palavras, né, para vocês. Mas as palavras negativas, elas também imprimem e marcam a alma. Então, a primeira situação que a gente precisa aí é de trazer para esse adolescente esse respeito dessa fase tão importante. E realmente, quando chega ali naquele momento da adolescência, a gente precisa de olhar tudo aquilo que a gente vem construindo na infância e culturalmente nós temos muito mais paciência com as crianças na infância do que com os adolescentes, para que na fase adulta a gente consiga conquistar esse respeito que é tão importante assim. Não podemos negar a oportunidade de aprendizado que Deus nos concede quando somos pais de adolescentes. E o papel da família é fundamental nisso. Se a gente quer ter adultos que nos respeitem, que nos honrem, que nos amem, a gente precisa de cultivar a semente do amor na infância e nesse período da adolescência também. Quando o Salomão colocou que o espírito deve ter medo na infância, é bom que a gente entenda que não é aquele medo de um pai feroz, né, como se fosse um animal, não. O que ele quis dizer é que a criança precisa ter limites. E que hoje a gente percebe que não está havendo muito. A criança é dona da casa, dona do ambiente. Ela sobe na mesa, pisa na cadeira, tripudia contra todo mundo e está tudo certo, porque é uma criança.
A criança precisa ter limites. Desde o começo, nós estamos educando. A criança vem nesse período da primeira infância, onde vai formar personalidade em 50% aos 3 anos de idade e 75% aos 5 anos de idade, a criança precisa de ter um limite. Então hoje os pais dizem, filhinho, não faça assim. E fala várias vezes e o filhinho continua insistindo. Então aí é hora do pai ou da mãe falar com autoridade, não com austeridade, não com violência, mas com firmeza. Isto não pode ser feito assim, ou deve ser feito assim. Mas explicar também por quê. E essa criança ela vai crescendo, moldada não pela palavra em si, mas pelo exemplo. Que ela vai copiando. O pai e a mãe são formadores da personalidade dos filhos. Agora, na adolescência, a Melanie Klein, que é uma psicanalista que estudou muito criança, ela disse que o adolescente trafega nas raias da loucura. E nós todos fomos adolescentes um dia e tivemos as nossas loucuras. É o aflorar do hormônio, é o aflorar da maturidade, é o contato que tem com o programa reencarnatório que vai começar exatamente nesse período. Então aquilo é tudo chocante. E aí é que o adolescente às vezes tem umas reações de achar que é dono do mundo, que pode resolver tudo, que é o dono da verdade. E os pais deveriam estudar um pouco sobre isso para poder exatamente amar esses adolescentes nesse período que eles precisam de amor. É o que o Salomão colocou. Amar. Não é dizer assim, não, quando ele crescer eu vou botar no eixo. Não vai, aí já passou da hora. A gente tem que educar com amor, como a Aline mesmo colocou, desde que está no ventre materno. Nasceu, vamos jogar para cima, vamos pegar no colo, vamos levar para tudo quanto é lugar, mas vamos colocar para ele parâmetros. E hoje, Aline, fala um pouquinho sobre o celular, que hoje a gente vê criança com 1 ano e meio já com dedinho, e os pais totalmente alheios, porque os filhos ficam lá com o dedinho, é para não abrir a boca, né? Para não falar nada e não atrapalhar, então já dá o celular e agora eu vou ficar sossegado. Fala um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer que o uso da tecnologia vem sendo utilizado como desculpa, porque é muito difícil educar os filhos nesse tempo de tecnologia. A gente escuta isso. E por vezes escutamos isso desses mesmos pais que utilizam as telas, os celulares, os tablets, a televisão como distração para os seus filhos. Doutor, é muito importante para o pessoal que está ouvindo a gente compreender que o amor, ele requer e ele precisa de disciplina. E na educação dos filhos, os limites, eles precisam vir banhados de muita firmeza e de muito direcionamento. O uso do celular na infância, além de trazer muitos malefícios para a saúde física, saúde mental, saúde espiritual, na adolescência ele vem como uma bomba. A gente tem falado muito dos cuidados das crianças na internet, nas redes sociais. E a gente ouve as pessoas dizendo assim, você não deixaria o seu filho sozinho em uma avenida que você não sabe de onde vem carros, que é algo perigoso, nocivo para ele. Mas você deixa o seu filho sozinho no celular e não monitora e não acompanha. Realmente tem sido uma das grandes dificuldades, traz muitos malefícios, mas a gente só consegue combater o uso excessivo de telas com o uso da presença. Olha que ferramenta, que diálogo. Tecnologia ancestral. A presença física requer que você esteja ali presente, mas não é um presente em um ambiente da casa e o outro presente em outro ambiente da casa. É que você tenha essa presença com vínculo. E como é que a gente cria vínculo? Com o diálogo, com a conversa. Tem 3 pilares aqui que são importantíssimos que eu quero trazer à luz da doutrina espírita para a gente poder refletir aqui. O primeiro é o diálogo que constrói vínculos, uma escuta ativa e um interesse genuíno. O segundo é a educação pelo exemplo. O doutor já trouxe aqui pra gente.
Exemplo tem muito mais força do que as palavras. E a disciplina como amor. Regras como proteção e não apenas uma punição cega. E aí, quero trazer alguns exemplos aqui de interesse genuíno. Às vezes os pais, na infância, e principalmente na adolescência, vão dizer assim, eu busco meu filho na escola e pergunto para ele, como foi a aula? E ele responde, legal. Eu pergunto para ele, mas teve alguma coisa de interessante? Não. Eu pergunto para ele, o que você fez? Eu fiz as atividades que eu tinha que fazer. E às vezes o pai fala, o pai ou a mãe, ou quem busca essa criança na escola, eu não consigo conversar com meu filho. Mas eu vou dar um exemplo aqui de um diálogo que pode salvar num momento como esse. Meu filho, minha filha, se eu fosse uma mosca hoje, o que eu veria de mais interessante lá dentro da sua escola? Meu filho, teve algum momento hoje que você se sentiu muito orgulhoso de você ou de algum amigo seu? Meu filho, minha filha, se eu conversasse com a sua professora hoje, o que ele falaria do seu comportamento na aula? E a gente precisa de trazer muito mais perguntas. E quando a gente fala uma escuta ativa, a gente está ouvindo com muita atenção, não para trazer objeções, mas para de fato acolher aquela fala. Muitas crianças e muitos adolescentes, quando conseguem verbalizar, eles falam que quando eles estão falando, os pais estão ocupados com outras coisas. E esses mesmos pais que utilizam o celular como desculpa para os seus filhos, são também aqueles pais que estão ali no celular e que dão muita atenção em alguns momentos, principalmente nesses momentos preciosos que podem aproveitar com os filhos, para essa tela. Porque o trabalho é importante, porque alguém está falando alguma coisa importante e cria no filho, em alguns momentos, uma sensação de desimportância. Né? Isso pode ser mais importante. O que eu quero dizer é que nós temos alternativas e alternativas boas para que a gente possa construir esse diálogo com vínculos, para que a gente possa trazer o nosso exemplo como uma ferramenta dentro da educação e também essa disciplina com amor. Pais, mães, cuidadores, não sejam negligentes. A gente precisa de assumir o nosso papel na educação. E o nosso papel na educação dos filhos, de forma nenhuma, é ver as coisas acontecerem e as coisas passarem. Muitos pais estão com medo, doutor, medo dos filhos. Tem medo da não aprovação dos filhos. E deixa as coisas acontecerem. Acabam tendo uma educação muito permissiva, que quando chega no momento da adolescência, que sim, é o momento de colocar mais limites, porque essa criança está convivendo com mais pessoas, está em momentos sociais diferentes e muito mais intensos, e esse é o momento de colocar limites e esses pais não têm força. Então, eu entendo que é difícil esse momento. Às vezes tem pais, mães que falam, mas esse não é o filho que eu criei. O filho que eu criei é outro, parece que tiraram ele, colocaram outro no lugar. Não é, não se assustem. E aquela semente que a gente plantou e que muitas vezes veio da firmeza, veio do cumprimento das regras, da disciplina de horários, a gente vai utilizar-se delas para a gente poder fazer uma educação nessa fase da adolescência que seja uma educação que auxilie esse espírito. Vejam, você assumiu um compromisso com esse seu espírito adolescente. E esse espírito adolescente também assumiu um compromisso de vir aqui. Nós, em alguns momentos, acordamos que estaríamos juntos nessa jornada. Nós não podemos abandoná-los. Por mais que, às vezes, os filhos, naqueles momentos, digam aquelas frases clássicas. Eu não pedi para nascer, eu não quero que seja assim. A gente precisa de compreender que nós estamos aqui para dar esses direcionamentos para esses filhos. E não podemos, de forma alguma, sentir inadequação, sentir medo ou até preguiça, porque o celular ele vem sendo também utilizado como algo mais fácil. Eu estou muito cansado agora, deixa isso para depois, e o filho está se entretendo ali naquela tela e a gente perde esse filho. Perder um filho com ele dentro de casa, na sua presença, é muito sério. É um comprometimento espiritual muito grande, que nós hoje não precisamos passar por isso e temos recursos para virar esse jogo. Tanto é
Aline, que no Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar se o filho falir, a responsabilidade é de quem? Dos pais. Mas aí o Kardec, como pedagogo, extremamente didático, ele vai e faz uma outra pergunta. Mas se os pais agirem corretamente e o filho falir, de quem é a responsabilidade? Deus é justo. Então é bom que a gente entenda que a tarefa missionária dos pais é de educar. E educar não é impingir conhecimento, é apelar pelas prioridades da alma. O espírito já traz uma bagagem de outras experiências pretéritas e essa bagagem tem que ser trabalhada. Por isso é que tem que ter amor, compreender, valorizar e respeitar aquele espírito que não é filho. Ele está filho, se a gente é pai de alguma coisa do corpo, não da alma. E em estando filho, nós temos o compromisso missionário de dar diretrizes para que ele se molde diante da vida com equilíbrio. E um detalhe, Aline, eu acho que uma das grandes problemáticas da educação é a divergência de opinião dos pais. Sim. Por isso é que a gente tem que ter já uma ideia pré-concebida, colocada como uma verdade e que não é minha verdade. Por isso é que é importante a gente estudar o Evangelho. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, Jesus, e estudar a doutrina espírita, porque a base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos com 1018 perguntas que o Kardec fez. Conta nos dedos, 1018 perguntas. E os benfeitores disseram para Kardec, colocaram respostas mais inteligentes ainda. Então a gente não pode ter mais ignorância, não saber como se conduzir quando ali tem as respostas. Então eu entendo que os pais, tanto o homem quanto a mulher, deveriam conhecer Kardec, a doutrina espírita, para saber o que significa essa criança, porque ela começa desde um programa antes de nascer, antes de ser concebida. Ninguém vai colocar um espírito aqui à revelia nossa, não. Pelo contrário, vão ser levados no plano espiritual, mediante o desdobramento pelo sono, vão nos consultar. Você aceita? Não, não aceito. Vai procurar outro casal. Mas se nós aceitarmos, entendemos que nós assumimos o compromisso. Exato. E aí, quando engravida, o pai tem que passar a mão na barriga da mãe e conversar com o nenê que está ali. Ele vai escutar. E aí a mensagem vai dizer, você chegou na hora errada, não veja a hora de você sair da minha vida. Olha, como você disse, palavra tem um peso, né? Sim. E a vibração do pensamento, que às vezes a pessoa não fala, mas pensa, é a mesma coisa, cria uma vibração extremamente doentia, insalubre. Então nós temos que envolver aquela criança e dizer, não veja a hora de você colocar sua carinha para eu ver. Eu amo você, estou te esperando. E para receber aquela criança como um espírito em evolução, às expensas da missão e de educação dos pais, e os pais têm que falar a mesma língua, porque um fala que pode sair, outro diz que não. Não é? E, doutor, você trouxe essa referência maravilhosa para nós espíritas, o Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Resposta, sim. É uma verdadeira missão, um dever grandíssimo, em que muitos pais, infelizmente, falham. Ser pai, ser mãe, não é apenas suprir e sustentar materialmente. É uma missão espiritual. É guiar, é amparar e preparar esse espírito para a vida e para a eternidade. E veja, quando a gente recebe os nossos filhos como uma missão, a gente consegue entender também a nossa responsabilidade. Que filho que eu estou trazendo para o mundo? Naquele momento que eu não estiver mais aqui, eu pai, eu mãe, o meu filho estará aqui. E meu filho vai estar aqui fazendo o quê? Ele vai fazer boa parte daquilo que você instruiu, daquilo que você guiou, daquilo que você disse para ele, que eram premissas importantes para ser um homem, para ser uma mulher de bem. Pais, mães, não fujam da raia, não fujam. Eu sei que nesses momentos a gente pensa em muitos questionamentos,
mas eu quero muito trazer aqui algumas dicas práticas, doutor, de como é que a gente pode cumprir essa missão. Primeiro, cuidando do nosso espírito, nós pais. Nós precisamos de ser exemplo. Eu gosto muito do amparo da luz que as casas espíritas podem fornecer. O pai e a mãe precisam estar em sintonia. Eles precisam estar em sintonia sobre as decisões que eles terão em relação àquele filho. Só imagina, e isso acontece com muita frequência, como é que os filhos transitam por uma mãe, um pai, às vezes o avô, a avó, a pessoa que está ali conduzindo a educação, quando sabe que um vai dizer não e o outro vai dizer sim. Isso acontece com muita frequência. Não, isso aqui eu vou falar com a minha mãe, porque eu sei que o meu pai não vai deixar. Isso aqui eu vou falar com a minha avó, porque eu sei que vai ter uma influência lá. Isso é algo que os filhos rapidamente, ainda na infância, identificam. E quando chega na adolescência, se a gente não tiver uma boa definição, uma boa comunhão entre os pais, a gente sofre, porque é evidente que eles vão ali naquele momento ir para aquele pai, para aquela mãe que vai trazer o conselho, a autorização, a permissão, que vão em alguns momentos combinar mais com os seus desejos. Então, é importante que a gente tenha ali momentos em casa em que a gente vai colocar o diálogo para jogo. E isso precisa ser diário. Às vezes você não consegue encontrar o seu filho no café da manhã, no jantar, no almoço, fazer as refeições todos juntos. Nós sabemos das dificuldades da vida que o trabalho impõe pra gente, mas nós precisamos de ter um momento, sim, que a gente vai encontrar esse filho adolescente para questioná-lo, para participar. O questionamento na adolescência, ele tem que vir como guia. A gente, pais, nós, pais, mães, a gente precisa lançar mão do questionamento, porque é por meio do questionamento e não da afirmação que a gente consegue colher informações que às vezes passam desapercebidos. E aí eu vou dizer assim, pai, mãe, você conhece seu filho. Conhece seu filho pelo tom de voz, você conhece seu filho pela maneira como ele está colocando o olho, a boca, e é nesse momento que a gente vai fazer uso desses recursos. Então, criar esses vínculos, de ter esses momentos de diálogo, eles são importantíssimos. Você precisa perguntar, sim, como foi o seu dia, como você resolveu isso, como você se sentiu com tudo isso. E o recurso da casa espírita é que hoje nós temos, dentro das casas espíritas, e a maioria delas oferecem a evangelização para os jovens. Essa ferramenta é fundamental. Pai e mãe, vem para o seu momento de estudo, de palestra dentro da casa espírita, e nós temos ali voluntários, estudiosos, pessoas que entendem dessa fase e que vão direcioná-los em questões que são importantes da nossa doutrina, mas que vão refletir muito lá no seu dia a dia. O estudo para o jovem, ele é fundamental. O que a gente tem visto muito também é a seguinte fala, eu saio de casa e meu filho não quer mais vir comigo. E às vezes os pais falam isso com muito orgulho. Ah, não quer mais me acompanhar. Ele não quer mais estar comigo. Eu hoje conversando com uma pessoa antes de vir para cá, ela disse assim, meu Deus, quando meu pai e a minha mãe, uma moça, meu pai e minha mãe diziam que ia sair, eu queria ir com eles desesperadamente. Fiquei pensando, o que será que mudou? E eu pensei assim, será que os pais envolvem os filhos na rotina da casa? Na rotina da lida do dia a dia? Você sabe que às vezes os pais passam dificuldades financeiras, dificuldades com a família, dificuldades com a saúde, e o filho está lá blindado, totalmente alheio à vivência da família. A gente precisa de participar e o filho ele tem que ser integrante ali daquele momento. Às vezes os pais querem poupar os seus filhos e poupam os filhos, claro, de situações que são desagradáveis, mas que o filho, principalmente o adolescente, tem que entrar em contato, porque são situações da vida real, mas também do convívio com seus avós, com seus tios, momentos de fazerem as refeições juntos, momentos de estarem juntos. Os filhos. Daniel Goleman, um estudioso de Harvard, que trouxe para a gente a teoria das inteligências múltiplas, ele escreveu um livro dele que tem como nome Foco, e ele disse, não adianta a gente estimular as múltiplas inteligências desse filho se ele não consegue atravessar a rua.
se ele não consegue perguntar para alguém alguma informação. E são perguntas simples, do dia a dia. Você já expôs o seu filho a situações reais da vida adulta? E isso que eu digo é vir à casa espírita, mas também ir ao supermercado. Qual é a dose de autonomia que você está oferecendo para o seu filho para que ele seja um adulto independente? Quem disse isso também, viu, aproveitando o que você está falando, tem uma psicóloga alemã chamada Christina Berger. Sim. Você conhece? Sim. Ela disse que nós temos que criar os filhos com frustrações, porque a frustração prepara a criatura para enfrentar as dificuldades em fase adulta. Sim. Porque essa blindagem faz com que o garoto, ele ache que o mundo é um paraíso, né? E que ele é o reizinho, é a majestade, e quando vai encontrar dificuldade, não sabe lidar com elas. Não sabe. E hoje o índice de suicídio é muito grande exatamente por conta disso. Desespero, e agora não sei o que eu faço. E acaba apelando pela desistência da vida, que é outro desastre na vida da criatura. Exatamente. E a fase da adolescência é esse momento que a gente pode dar essa liberdade monitorada para os nossos filhos, né? Eu gosto muito do exercício de tirar os documentos, fazer exercícios da vida adulta. Tirar os documentos, por exemplo. O seu filho fez 16 anos, como é? Tirou o título de eleitor? Tirou a carteira de trabalho aos 14 anos? Envolveu ele nesses momentos? E as frustrações também. As questões de os pais serem permissivos estão impedindo que os filhos tenham essas frustrações. Eu trouxe aqui para nós algumas dicas para a gente aprofundar o vínculo. E aí eu quero que vocês, como um tom bem de professora mesmo, vão tomar nota de tudo isso e pratique isso com o seu adolescente. Às vezes o adolescente não é seu filho, pode ser seu sobrinho, pode ser um afilhado, mas pratiquem. Criar os rituais em família, que são as refeições, o evangelho no lar, os passeios, que são os passeios simples. Fazer a validação dos sentimentos em vez de minimizar. Encorajar os talentos e interesses. Ser presença, não apenas cobrança. E quero trazer uma referência interessantíssima aqui. O livro Pão Nosso, no capítulo 32. Fiz essa anotação porque queria trazer isso aqui para vocês. Capítulo 32 fala de pais e filhos. Lá está dizendo que orientar os filhos é a tarefa de renúncia e dedicação constante. Mostrar interesse pelo que eles gostam é aplicar o princípio espírita da caridade na convivência familiar e renúncia, porque às vezes você também tem que renunciar do seu momento, do seu prazer, do seu tempo para investir nos filhos. Cuidar dos filhos, educar os filhos, gente, não é perder tempo. É um investimento muito lindo. E eu quero dizer assim para vocês, tá? O seu filho está passando pela adolescência, mas ele não é um adolescente. Ele é um espírito imortal, que também tem histórias, que tem um futuro brilhante pela frente, que está aqui aproveitando a chance dele. E talvez essa seja aquela chance que ele pediu muito e a chance que você pediu muito também para fazer por esse jovem. Então eu queria muito que a gente olhasse para esse momento, não como uma crise, mas como uma oportunidade divina mesmo de crescimento para todo mundo. E tem um assunto muito importante que eu acho que a gente pode trazer para o Papo do Bem, talvez não nesse papo, mas em outros. Já estamos encerrando, porque o tempo nos corre. Que é a mediunidade na adolescência. Muitas das situações ali que nós vivemos, de conflitos, a gente precisa de ter um olhar atento, uma casa espírita que possa nos orientar para que a gente possa fazer desse período da vida dos nossos filhos um momento de crescimento e uma ponte exitosa para a fase adulta. Aline, gratidão. Encerrando nosso programa, gostaria de estendê-lo mais, certamente você vai voltar para conversar conosco. Queria encerrar o programa, esse Papo do Bem, convidando vocês para a semana que vem estarem conosco novamente para a gente estudar um outro assunto que vai enriquecer o nosso espírito. Um grande abraço a todos.